Você já se perguntou o que faz a Terra tremer tão violentamente, às vezes destruindo cidades inteiras em poucos minutos? E o que dizer da imprevisibilidade dessas catástrofes? Terremotos são um dos fenômenos naturais mais assustadores, e até hoje, a ciência luta para entender por completo seu comportamento. Será que estamos realmente à mercê do acaso? Ou existe uma maneira de prever esses eventos devastadores antes que aconteçam? Se você está curioso para descobrir o que realmente sabemos sobre os terremotos e se algum dia poderemos prever esses desastres, prepare-se para uma viagem que vai abalar suas certezas. O que causa os terremotos? Para entender a complexidade dos terremotos, precisamos começar com o básico. O que exatamente os provoca? Imagine a crosta terrestre como um quebra-cabeça gigante composto de várias peças chamadas placas tectônicas. Essas placas estão em constante movimento, deslizando, colidindo e se separando umas das outras. Em alguns pontos, elas ficam presas, acumulando imensa energia por longos períodos. Eventualmente, essa energia é liberada de uma vez, resultando em um terremoto. É como um elástico que você estica até o limite e, de repente, solta, a energia armazenada se dissipa em um instante, causando a tremedeira que sentimos. Mas não pense que é algo simples. A complexidade do movimento das placas e das falhas geológicas faz com que cada terremoto seja único em sua intensidade, localização e consequências. E o que é mais intrigante, embora conheçamos os processos que levam a um terremoto, nossa capacidade de prevê-los ainda é incrivelmente limitada. Podemos prever terremotos? Aqui está uma das grandes questões que intrigam cientistas e moradores de áreas sísmicas. É possível prever quando e onde um terremoto vai acontecer? A resposta curta, infelizmente, é não, pelo menos não de maneira exata. Embora os cientistas possam identificar áreas propensas a terremotos com base na geologia e no histórico de eventos sísmicos, prever o momento exato em que um tremor ocorrerá continua sendo um desafio colossal. Existem algumas pistas que os cientistas monitoram, como pequenos tremores, chamados de tremores precursores, mudanças no comportamento animal, variações no campo eletromagnético da Terra e até a deformação lenta do solo. No entanto, esses sinais não são consistentes ou precisos o suficiente para garantir uma previsão confiável. Até agora, nenhum método foi desenvolvido que consiga prever um terremoto com antecedência suficiente para salvar vidas de maneira eficaz. Os grandes mistérios dos terremotos. O mais fascinante sobre os terremotos é que eles ainda carregam muitos segredos. Por exemplo, por que alguns terremotos são pequenos e quase imperceptíveis, enquanto outros desencadeiam tsunamis e causam destruição em massa? A resposta está no tamanho e na profundidade das falhas geológicas. Quando as placas tectônicas liberam energia em profundidades menores, o impacto na superfície pode ser muito mais intenso. Outro enigma é o efeito cascata que alguns terremotos provocam. Às vezes, um grande tremor pode desencadear uma série de outros terremotos em regiões distantes, aparentemente desconectadas. Isso leva os cientistas a questionarem se existe uma rede global de tensão subterrânea, onde uma perturbação em um local pode despertar falhas geológicas em outro. O caso dos terremotos silenciosos. Há também o mistério dos chamados terremotos silenciosos. Ao contrário dos terremotos normais, esses eventos liberam energia de maneira tão lenta que não são percebidos pelos humanos e nem sequer causam tremores significativos na superfície. No entanto, eles ainda acumulam energia nas falhas, o que pode levar a terremotos maiores no futuro. Estudá-los pode ser a chave para entender como prevenir desastres sísmicos maiores. Como os terremotos devastadores mudam o mundo. Além da surpresa e do medo que os terremotos causam, eles também têm um impacto duradouro no planeta e na sociedade. Alguns dos terremotos mais devastadores da história não só mudaram a paisagem geográfica, mas também transformaram sociedades inteiras. O terremoto de Lisboa em 1755, por exemplo, destruiu grande parte da cidade e provocou um maremoto que devastou as costas de Portugal e do Marrocos. Mais do que isso, o evento abalou a confiança na ciência e na religião, mudando para sempre a forma como as pessoas viam o mundo. Outros eventos, como o terremoto de São Francisco em 1906, remodelaram a cidade e levaram a reformas urbanas e de construção que ainda hoje influenciam a arquitetura e o planejamento urbano. Já o terremoto no Haiti em 2010 causou uma crise humanitária massiva, revelando as profundas desigualdades socioeconômicas do país. As tecnologias mais recentes para a mitigação de desastres. Diante da impossibilidade de prever terremotos com precisão, o foco das pesquisas tem sido em minimizar os danos causados por eles. Uma das inovações mais promissoras é o desenvolvimento de sistemas de alerta precoce. Esses sistemas utilizam sensores que detectam as ondas sísmicas logo após o terremoto começar. Embora não possam prever o tremor, eles podem avisar as pessoas com alguns segundos ou minutos de antecedência, dando tempo para se protegerem. Outro campo importante de pesquisa é a engenharia sísmica, que visa construir estruturas que possam suportar grandes abalos. O Japão, por exemplo, é um dos países mais avançados nesse aspecto, com edifícios projetados para balançar, em vez de colapsar, durante um terremoto. Estamos mais preparados hoje? Com toda a tecnologia disponível, poderíamos pensar que estamos mais preparados para enfrentar grandes terremotos. E, em muitos casos,
Estamos. Países como o Japão e a Nova Zelândia, localizados em áreas altamente sísmicas, investiram pesadamente em infraestrutura e educação pública para mitigar os danos. Mas, como vimos em desastres recentes, como o terremoto de 2010 no Haiti e o de 2011 em Fukushima, mesmo as nações mais preparadas podem ser devastadas por esses eventos imprevisíveis. No entanto, cada terremoto oferece uma oportunidade de aprendizado. Com cada tremor, a ciência avança um pouco mais, buscando formas mais eficientes de proteger vidas e minimizar danos. A natureza incontrolável dos terremotos. Embora possamos melhorar a nossa resposta aos terremotos, a verdade é que não temos controle sobre eles. Esses eventos são lembretes constantes de que a Terra é um planeta dinâmico e em constante movimento, e que, por mais que tentemos, alguns fenômenos naturais estão além de nosso poder de previsão ou controle. O futuro das previsões de terremotos. Será que algum dia seremos capazes de prever com precisão os terremotos? A ciência continua avançando, e novos métodos, como a análise de padrões de estresse nas falhas tectônicas e o uso de inteligência artificial para prever tremores, estão sendo desenvolvidos. Ainda assim, estamos longe de alcançar a precisão desejada. No final das contas, a imprevisibilidade dos terremotos é o que os torna tão assustadores e fascinantes ao mesmo tempo. O que sabemos é que eles continuarão a ocorrer, e a melhor estratégia é continuar desenvolvendo formas de nos prepararmos e nos proteger de seus impactos. Conclusão: previsão ou surpresa? O mistério dos terremotos permanece. Podemos entender os mecanismos por trás deles, podemos calcular as áreas de maior risco. Mas quando se trata de prever o momento exato em que a Terra vai tremer, ainda estamos às cegas. A única certeza é que terremotos continuarão a fazer parte da história humana, e cabe a nós aprender a conviver com eles e a mitigar suas consequências. Afinal, na luta entre o homem e a natureza, a chave não está em vencer, mas em sobreviver.